Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje cheguei mais tarde um pouco por causa da Champions League, futebol transmitido aqui ao vivo pelo SBT. Então, não vamos demorar mais, vamos começar logo o nosso jornal. Eu sou Viviane Costa e já estamos no ar. A gente tem mostrado aqui os estragos que a chuva tem provocado, né? Ruas alagadas, queda de árvores, mas o que aconteceu em Águas Lindas de Goiás já é demais, né? Olha aí onde está chovendo, dentro de um ônibus. Foi preciso até improvisar com um guarda-chuva. De acordo com os passageiros, esse ônibus aí é da Cotrap. É um circular que só roda ali dentro da cidade. Tentamos contato com a empresa e com a Secretaria de Trânsito de Águas Lindas, mas ainda não tivemos retorno. E o Detran trabalha com 10 empresas parceiras na hora de cobrar o pagamento das infrações de trânsito. São empresas credenciadas, mas para alguns motoristas, esse serviço tem sido uma dor de cabeça. Era o pai da Mônica quem usava o carro dela. E aí, algumas multas se acumularam. Para quitar a dívida, ela buscou uma empresa conveniada ao Detran para fazer o pagamento parcelado. Mas a empresa nunca repassou o valor ao Detran, que por isso não dá baixa na infração. Fiz o parcelamento das multas, né, pelo cartão de crédito, e eles prometem em até 48 horas fazer esse repasse para o Detran. E aí o meu carro fica regular, não fico devendo nada para o Detran e vou pagando as parcelas no cartão. Mas desde então eu aguardo, todo dia eu olho para ver se já foi dado baixa, não consta. Na internet, as reclamações contra a empresa Vamos Parcelar se acumulam. Entre os usuários do serviço, a queixa é a mesma, a falta de repasse do pagamento. É um constrangimento enorme, até porque é uma empresa conveniada a um órgão público. Então acredito que o órgão, o Detran, precisa rever quem são os parceiros, quem são os conveniados, e também me preocupa muito o fato de o site ainda estar funcionando. Desde 2018, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, permite que os Detrans terceirizem o pagamento de dívidas dos condutores. Ou seja, um motorista pode parcelar essa dívida por meio de uma empresa credenciada. A empresa repassa o valor ao Detran, que então dá baixa nos débitos. Aqui no DF, 10 empresas estão autorizadas a prestar esse serviço, seja por meio de site ou presencialmente nos postos do Na Hora. No capítulo 2, artigo 3 da Portaria 149, o Departamento Nacional de Trânsito explica que o parcelamento de dívidas por meio de cartão de crédito acontece por conta e risco das empresas integrantes do sistema de pagamentos brasileiro, ou seja, os Detrans e o Denatran não se responsabilizam pelas ações das empresas credenciadas. Entramos em contato com a empresa responsável. Em nota, a empresa informou que passou por problemas no processo de liquidação, o que prejudicou a autenticação dos pagamentos de algumas guias. E reforçou que hoje mesmo resolveu a situação da Mônica, a cliente que mostramos na matéria. A Senatran, Secretaria de Trânsito, orientou os clientes que tenham se sentido lesados por essas empresas denunciadas aí, para denunciar à Secretaria e ao órgão local de trânsito responsável pelo débito devido. E o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou que quer fechar um acordo com as empresas aéreas. Para quê? Para compra de passagens a R$200. Quem é que vai poder se beneficiar com essa medida, hein? Quem conta pra gente é a Paola Cuenca, que está lá no aeroporto. Boa noite para você, Paola. Olha só, apesar de ser aí, né, uma proposta ainda, com essas passagens tão caras ultimamente, já chama atenção, né? O pessoal já fica de olho. Boa noite, Vivi. Boa noite a todos. Com certeza já anima bastante as pessoas. A ideia do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, é que aposentados, pensionistas, servidores públicos que recebem até R$ 6.800 e estudantes que fazem parte do FIES possam fazer essa aquisição de 2 passagens aéreas por ano, custando R$ 200 cada trecho. As pessoas ainda teriam direito a um acompanhante que também pagaria o mesmo valor pelas passagens. Então, 2 pessoas viajando ida e volta para qualquer lugar do país poderia sair por R$ 800. O valor ainda poderia ser parcelado em até 12 vezes junto a um banco público, como a Caixa Econômica Federal.
Só que ainda não há uma aprovação, um acordo fechado com o governo federal sobre essa proposta e nem com as empresas aéreas, porque o governo não daria um subsídio, não pagaria uma parte do valor das passagens para elas ficarem mais baratas. O objetivo do ministro é fazer com que aqueles lugares que já estariam vagos nas aeronaves e que as empresas então não venderam aqueles assentos, que eles fossem ofertados nesse valor mais baixo para esse público-alvo. Ainda é necessário fechar esses acordos e, olha, o presidente Lula deu uma bronca hoje a respeito de anúncios sendo feitos por ministros sem estar tudo acertadinho no governo. A gente não sabe se essa bronca foi direto para Márcio França. Pois é, mas vamos esperar, né? E acompanhar e torcer para dar certo. Afinal de contas, é uma medida que favorece muita gente, né? Obrigada, Paola. E depois de quase 3 meses, o Catetinho foi reaberto para visitação, mas de forma limitada. A área da nascente, por exemplo, continua interditada. O repórter Márcio Fontinelli tem as informações para a gente. Ao todo, foram 72 dias de obras. De acordo com a Secretaria de Cultura, o Museu do Catetinho foi fechado depois que uma árvore caiu em cima da casa do zelador. Artane, o que aconteceu? A gente está dentro de uma área de proteção ambiental e está sujeito a esse tipo de queda mesmo, né? Então, no finalzinho ali de dezembro, durante uma forte chuva, uma dessas copaíbas, ela veio a ser arrancada diretamente do solo e destruiu essa casa, que era onde funcionava a sede administrativa. O Palácio de Tábuas não foi atingido, né? Está intacto, né? O Palácio de Tábua está dentro da mesma área, né? Uma área de controle rigoroso, é uma área histórica. Só que ele está mais distante das árvores, né? O Museu do Catetinho está aberto de terça a domingo, de 9 às 17. Para os turistas e visitantes, é livre. Chegou, pode fazer a visitação. A visitação está restrita ao palácio e ao anexo, né? Nesse momento a gente não tem a visitação à nascente. Quanto às escolas ou grupos maiores, a gente pede que entre em contato e faça agendamento por e-mail. Então, entre em contato pelo catetinho@cultura.df.gov.br. E olha, uma cobra do milho, como é chamada, foi capturada embaixo de um bloco da quadra 314 da Asa Sul. Foi o porteiro do prédio que chamou a polícia ambiental para fazer o resgate da serpente, que é exótica, viu? A espécie é nativa dos Estados Unidos. O que ela estava fazendo aí, né? Por isso, a polícia ambiental acredita que ela tenha fugido da casa de algum criador, que pode responder por criação ilegal, tráfico internacional de animais silvestres e introdução ilegal de animais não originários do Brasil, isso se não tiver documentação. A cobra foi levada para o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA. E o descaso com pacientes nas UPAs nos últimos dias gerou uma discussão na Câmara Legislativa hoje. Só para lembrar, nesses últimos dias, uma paciente pulou da janela de uma UPA e outros 2 pacientes morreram. Bruno Silveira, boa noite para você. E o último, inclusive, né, um paciente com síndrome de Down. Pois é, Vivi, boa noite para você e para quem nos acompanha. Esse paciente morreu na última sexta-feira. Ele estava acompanhado da mãe, o nome dele era Warley Pires, ele tinha 30 anos e portava síndrome de Down. Ele estava com a mãe passando mal, a mãe buscou atendimento em 2 UPAs, ele foi diagnosticado com pneumonia, mas ele continuou se sentindo mal. Então essa mãe levou o filho até a UPA de Ceilândia, porque ele estava mal, né? E ele não recebeu o atendimento devido. Lá na UPA, ele acabou falecendo. A mãe prestou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, que está investigando esse caso. Nós tivemos acesso a um vídeo que foi gravado no momento em que a mãe estava com esse filho lá na UPA de Ceilândia, quando ele não recebeu o atendimento. Vamos acompanhar essa situação. Não sai. Ele não chegou aqui assim, meu filho não é desse jeito. Daqui eu não saio. Não sei, eu sei que eu não pneumonia. Pelo que você fez, eu não saio desse jeito. Que pneumonia é essa? Que problema, dá um problema neurológico nele? Tá bom. Eu não tô sabendo não. Bom, Vivi, o IGESDF, em nota, detalhou todos os exames e procedimentos pelo qual o Warley passou, mas não explicou por que ele não recebeu o atendimento adequado lá na UPA de Ceilândia. Depois de todos esses casos envolvendo essa crise na saúde aqui do Distrito Federal, os deputados distritais na Câmara Legislativa hoje, na sessão, debateram então a qualidade dos serviços prestados pelo IGES. Os deputados foram unânimes em fazer críticas à qualidade da gestão e ao serviço que está sendo prestado aqui no Distrito Federal. Eles também destacaram a falta de profissionais suficientes, de médicos, de enfermeiros no quadro técnico do IGES e falaram então que precisam repensar a maneira como o Instituto
está gerindo a saúde aqui no Distrito Federal. O presidente da casa falou que é um assunto que precisa ser pensado com calma, precisa de uma reflexão maior dos distritais. Então, esse assunto do IGESDF vai continuar na pauta dos deputados distritais nas próximas sessões da Câmara Legislativa. Muita coisa ainda pode acontecer aqui na Câmara Legislativa. Vivi, eu volto com você. Obrigada, Bruno. Reforçando aí, então, né, que esse homem morreu lá no hospital de Samambaia. Ele estava na UPA de Ceilândia, que foram essas imagens que a gente viu, foi levado para a UTI e aí morreu lá no hospital de Samambaia. Olha, a Câmara Legislativa também comentou sobre outro caso. Lembram do aluno que entregou uma palha de aço a uma professora negra no Centro de Ensino Médio 9 de Ceilândia? A gente mostrou esse caso aqui ontem. Agora a Comissão de Direitos Humanos questionou a Secretaria de Educação do DF sobre as medidas tomadas a respeito. Além disso, o delegado da criança e do adolescente deve ouvir ainda nesta semana os depoimentos da professora e do aluno. O adolescente pode responder por injúria racial, mas como é menor de idade, com uma medida socioeducativa que deverá ser definida pelo Poder Judiciário, que deve ser aí alguma punição para ele. Começa amanhã, a partir das 9 horas, o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda no Base 2022. O prazo termina dia 31 de maio. Deve declarar quem teve renda acima de R$ 28.559,70 ou recebeu mais de 40 mil em rendimentos isentos no ano, não tributáveis ou tributados na fonte. Todas as informações estão lá no site, que é o gov.br/Receita Federal, tudo junto. Por hoje é isso, viu? Eu te espero de novo amanhã. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite. Um beijo. Tchau, tchau.